Fala, galera, a gente tá começando mais um episódio de Do Zero aos Palcos. E olha que alegria receber vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A galera que se inscreveu, se não se inscreveu, te inscreve agora, por favor. Já toca o sininho para receber as notificações. E hoje não é diferente de nenhum outro dia. Vini Oliveira, porque a gente tá recebendo um cara aqui que sabe tudo e mais um pouco de um mercado que é muito abrangente e muito popular e que todo mundo consome. Tô errado? Todo mundo consome, todo mundo gosta de um pagodinho. Quem não gosta e quem nunca? Fala pra mim. Né? Todo mundo mesmo. E o cara tá aqui pra falar tudo pra nós, e tudo mais um pouco, certo? É isso aí. Quem é o nosso convidado? Hoje a gente trouxe um grande parceiro meu, trabalhei muito com ele por muito tempo, ainda trabalho de vez em quando com ele. É um cara que a gente vê trabalhando muito, batalhando muito pelo cenário do pagode do Rio Grande do Sul, do Brasil. E hoje o convidado é Adriano Brasil. Adriano Brasil, conosco. Bem-vindo, meu velho. Rapaz, irmão. Tudo que bem? Legal, obrigado por ter aceito o nosso convite, vir aqui trocar essa ideia com nós. A gente tá a fim de... Vamos abrir o jogo, vamos falar. A gente quer conhecer teu trabalho. Agradeço pelo espaço, né? Porque a gente precisa disso, né? Na realidade, Boa. o cenário precisa muito disso. É verdade. E tamo aí, vamos embora, vamos falar um pouquinho. A música precisa disso, né? A arte Exatamente. precisa de conversa, de debate, de entendimento, de pegar pessoas como vocês, né? E pô, trazer Exatamente. a experiência sensacional. Mas manda aí, qual é o que é o Adriano hoje? O que é o teu papel no mercado? O que tu faz? Cara, eu tô no mercado hoje, tipo, de fato, né? Aproximadamente 25 anos. Né? Só isso. Aproximadamente Pouco. isso. De fato mesmo, tipo, consolidado uns 15 anos. Poxa. Tá? Então, hoje eu sou dono um sócio, né, da Trupe Club, que é uma casa de eventos, uma casa noturna. Show. Eu tenho a Trupe Eventos, que no caso é uma produtora que traz todos os artistas. A gente já fez todos os artistas de pagode do Brasil. Represento alguns também. E hoje eu tenho faço uma gestão de carreira, né, de 2 grupos de Porto Alegre. Faço a representação de alguns grupos do Brasil, no caso o Caju para Baixo. Represento o Caju para Baixo, represento o Gamadinho. Aqui em Porto Alegre faço a gestão de carreira do Juba, que saiu agora do grupo Pata de Urso e está fazendo carreira solo. Que massa. E faço gestão de carreira do grupo Salseiro, que eu trouxe um cantor do Rio de Janeiro para compor o grupo, entendeu? E é um grupo bem jovem, bem novo. É um grupo que está entrando agora, faz 4 meses que ele tá no cenário, ainda não gravou nada, não fez nada, mas está começando um cenário bem legal com eles. Então é isso, cara. Eu faço essa parada, essa é a minha missão dentro da música hoje, né? Só isso, né, Só Vinícius? isso. Só isso. Pô, olha Arranja tanto tempo de pra história fazer que tem outra aqui. coisa, não. Pelo amor de Deus, o cara é o goleiro, técnico, centroavante, lateral, resolve quase tudo. É tipo isso. Não, a gente já trabalhou com mais um monte de gente que ele nem falou, né? Então, tipo, a carreira é muito extensa e acho que vai ser um papo bem bom pra gente poder... Só que ele falou em off aqui, porque... E principalmente é super nichado, né? Pelo que eu entendi até agora, tipo, cara, eu faço isso, é no samba, é no pagode desde sempre. Ou tu já te Exatamente. aventurou em dar uma beliscada em Cara, outro segmento, assim? O que acontece, cara? A gente faz uma coisa, graças a Deus, né? Eu sou abençoado, até junto com o meu sócio e tudo mais, que a gente faz o que a gente gosta, que é o pagode, que é o samba, entendeu? Só que a música a gente respeita, então a gente faz muitas coisas. A gente está agora fazendo o Oruan, por exemplo. A gente vai fazer o show do Oruan. Já fez algumas coisas diferentes também, já fez várias outras coisas de outros segmentos, mas a nossa parada, o nosso trampo de verdade mesmo, é no segmento de samba e pagode. A gente luta muito por isso e faz muito isso, entendeu? E a gente trata isso com muita seriedade. Então, graças a Deus, tipo, hoje a gente consegue, tipo, qualquer lugar do Brasil que tu vai chegar hoje, vai conversar e vai perguntar sobre o mercado de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, os caras vão citar o nosso nome, graças a Deus. Né? Pô. Porque a gente fez muito, muito por onde. A gente fez muito trabalho, muito até hoje. É muito tempo, a gente faz, né? Isso, muito tempo, mas a gente faz... 25 anos, mais A gente 15 faz a parada... consolidado. Quando a gente se propõe a fazer as coisas, a gente faz as paradas certas, entendeu? Então, graças a Deus, sempre deu muito certo. Desde lá de trás, lá, a gente, na verdade, a nossa empresa se consolidou fazendo samba de rua, por exemplo. A gente fazia samba, a gente fez samba de rua já para 30 mil pessoas. No samba de rua, tipo assim, a gente fez um samba na Redenção uma vez, que a gente não conseguia ver era uma roda de samba, né, aberta ao público, sem cobrar ingresso, sem nada, a gente custeando tudo, como sempre foi,
sem patrocínio agora, que depois de muito tempo a gente começou a ter alguns parceiros, entendeu? Até então no braço Até então mesmo. era tudo nosso, cara. Tudo No nosso. braço. A gente pagava tudo. A gente pegava os nossos fornecedores de som, de fornecedores de bebida, de coisa, e entrava em parceiros, os caras ajudavam a gente ia embora, ia pra cima. E é isso que a gente fazia. Entendeu? A gente saiu disso, entendeu? A gente saiu fazendo muito samba de rua. Aí a gente fez samba de rua, fez eventos grandes, conseguiu construir uma casa noturna com uma marca muito forte em Porto Alegre. A gente estava dentro do Jockey Club. Mas vamos fazer o merchan aqui, onde é que é a casa, né? A casa hoje é na Icaraí, 1949, bem perto da... Ali, vamos supor... É bem quase a rótula ali da Venceslau Escobar. Sim. É bem próximo ali. Um pouco depois do Icaraí. Barra. E é Sim, atrás do Barra, né, na atrás do verdade. Barra. É, verdade, atrás. Na verdade, é atrás do condomínio Golden Lake, que é o novo condomínio ali. Sim. Entendeu? Então é uma casa bem localizada na Zona Sul, é uma casa legal, uma casa não é grande, é pequena. Entendeu? Cabe ali 400 pessoas. Sim. E a gente consegue organizar tudo certinho, a gente já fez vários shows ali também. Então, a gente consegue... É um conjunto de um monte de coisa, né? E Exatamente. o que ele falou, a gente foi pra rua fazer samba, tipo, dar a cara a tapa, Isso, sem medo. Meu trabalho é esse aqui, vem comigo, e até essa coisa começar a se desenvolver e ampliar do jeito... Chegar no ponto onde a gente chegou, né? Exatamente. Trabalhar com artistas de nível nacional, né? Exatamente. A nossa parada é muito mais execução, muito mais rua do que dinheiro, entendeu? A gente nunca teve um patrocínio de fato, a gente não tem, tipo, nenhum dos meus sócios são ricos, a gente faz o trampo. Por enquanto, cara, agora que depois do Zero aos Palcos, tu vai ver como vai chover de patrocínio. Amém, né? Vai chover de Pix na conta de vocês. por Isso aqui é isso, uma loucura, por né, isso, Vini? Amém. E ficou rico depois, eu não sei, né? Como é que ele fez com a divisão do dinheiro aí, né? Rico eu não sei, mas que ele ficou bem magrinho, ele ficou... Não, é pra tu Não, ver, o né? Adriano me Começou a conheceu, comer uns não. negócios diferentes, já começou, né? Estética. É, isso aí. Esquece. Mas, ô, Adriano, tu começou então, vocês começaram produzindo eventos do pagode, mas qual era a necessidade? Era porque tu falou que gostava de samba. Era porque vocês gostavam de fazer a batucada ali, a roda de samba, e começaram a produzir um evento, aí começou a tornar uma profissão, aí começaram a ver uma cena. Por que vocês começaram a produzir esses eventos assim? De onde é que saiu essa... Cara, na verdade, como tudo começa como uma brincadeira, assim, né? A gente tem, tipo, eu vou te falar por mim, né? Aí, tipo, comecei inventando um pagode em casa e vendendo bebida, por exemplo. E daí, nisso, eu consegui ver uma profissão. Porque isso vira uma profissão, né? Vira uma parada, porque eu consigo dar... Hoje eu consigo... Eu abro emprego para mais de... Cara, umas 30, 40 pessoas por dia. Né? No caso, dentro de uma casa noturna, e mais de 200 pessoas num evento grande. Então isso começa a virar uma coisa séria. E quando virou de verdade, a gente também tomou isso como sério. E começou a organizar e ver como é que eu vou te falar? Ver a possibilidade de começar até nós, para a vida e tudo mais. E começamos a assim, se integrar nisso, né? E sempre foi meio autodidata, vocês iam por tentativa e erro, assim, a gente faz assim, errava, dá, assim não dá, vamos fazer o certo. E foram aprendendo com o tempo. A né? gente fez estudando, cara. Tipo, cada um, tipo assim, estudando que eu digo, e no Google, tá? Por exemplo, a parada assim, tipo, eu vou te confessar uma parada. Quando eu comecei a fazer evento grande, quando a gente começou a fazer evento de fato, assim, grande, lá atrás, os caras, tipo, tu começava a tratar com as produções dos artistas, e os caras começavam a falar várias coisas que hoje eu sei o que é e tudo mais. Pô, vou te mandar o Raider e tu, pô, é um chinelo. Entendeu? Essa parada aí, entendeu? É bem isso aí. Todo O cara mundo, quem começa nunca? essa parada aí. Daí o que acontece? Tipo, Adriano, me ligou, Adriano, vou fazer monta lá um backdrop pra nós lá na frente. Eu, puta, o que é backdrop, cara? Porra, nunca vou Então saber. daí eu fui lá pesquisar. Então, Santo Google. Nessa parada aí, o que acontece? Não, pera um pouquinho. Se eu vou fazer essa parada, eu vou começar a estudar, né? Tem que aprender. Aí, tipo, e estudar não é tu fazer uma faculdade. Estudar é tu pesquisar. porque não tem faculdade tu de ir produção, procurar, né? exatamente, tu procurar, tu saber realmente o que tu tá fazendo. Então, o que acontece? A partir daquilo ali, eu comecei a acompanhar as pessoas, as pessoas que, para mim, seriam, tipo, um exemplo. Eu comecei a entrar, a ver os nomes de tudo, e eu comecei a estudar, e, graças a Deus, hoje eu sei... Hoje eu faço a parada tranquila, entendeu? Eu posso montar um show no Rock in Rio e tá tudo certo. Hoje eu tô acostumado, entendeu? Posso fazer uma parada para 100 mil pessoas, para 10 mil pessoas, e para mim tá tranquilo, vou fazer de boa.
demais. Então hoje eu ainda faço toda a montagem do meu evento, eu não abro mão disso. Entendeu? Eu sou dono da empresa e eu não contrato ninguém para fazer a logística do meu evento. A produção, a direção. Eu que faço toda a produção, a montagem, tudo eu que faço. Tu coordena entendeu? tudo. Eu que faço tudo. Os meus sócios, eu tenho um sócio que é o Ocean, que faz toda a criatividade, faz toda a imagem de tudo. Comunicação. Isso, eu tenho outro sócio que é o Anderson, que faz todo o financeiro. Eu tenho um outro sócio que é o Leonardo, que faz toda a questão de bilhetagem, etiqueteira, todas as coisas de funcionário, e todas as situações, mais outros dois participantes, que é o Guilherme e o Luan, que fazem toda a questão de bar, de tudo que tem que fazer, e a gente se completa ali, entendeu? Então a gente não tem, tipo assim, ó, o que eu vejo, várias produtoras grandes, né? Os caras não vão no evento, tá ligado? Não fazem parte do evento. E eu hoje faço parte, eu ainda faço, eu ainda arrasto o brete, eu ainda coloco o brete no lugar, eu vou lá e mando tirar a malha que eu não achei legal, eu vou lá, monto a portaria, eu que faço tudo. Demais. E eu conheço Entendeu? todos eles que ele citou ali, cara, e eles trabalham muito legal com uma engrenagem, assim, cada um, quando eu quero falar de divulgação, vou lá e falo com o Oxa, não falo com o Adriano. Sim. Sabe, cada um tu Organizadinho. fala de uma coisa diferente, isso é muito legal, porque, tipo, eles montaram uma equipe que é autossustentável ali entre eles mesmos, né, e todo mundo Sensacional. pegando por conta, né. E onde é que começou esse momento, assim, tipo, comecei montando evento pequeno e a gente foi evoluindo e tal. E onde é que entrou o teu trabalho de gestão? Em que momento isso aconteceu, assim, tipo, pô, eu tô vendo que tem algumas bandas, alguns artistas que precisam Gestão de carreira. de gerenciamento, Então, de uma gestão de carreira. é, Como é que como uma coisa incorporou a outra? Na verdade, eu sou produtor, né? Produtor de raiz. Eu comecei trabalhando com um grupo. Sim. Lá atrás, 2008, a gente ganhou o concurso Chance com um grupo bem na manhã. Hoje o cantor Chance era um Chanceiro do Diário Gaúcho, né? Diário Gaúcho, Ah, exatamente. Boa. Ali eu entrei, ali no Chance ali de 2008, na verdade eu peguei o barco andando. Os caras estavam já estavam, eles já estavam tocando e tudo mais, a parada toda. Eu era muito amigo deles, né? Vamos resumir assim, eu era muito amigo deles, eu entrei na parada e os caras não tinham uma gestão, não tinha quem vendesse, eu entrei e daí surgiu a parada do Chance, a gente foi lá, a gente fez correria. Naquela época, tu trocava ingresso por sapato. Era a parada porque era Gaston, era por tênis, para dar para as crianças e tudo mais. Cara, a gente vendeu muito ingresso, encheu lá a opinião. Cara, foi uma coisa muito legal. E aí a gente pegou, organizou, foram campeão, tá? Eu tava junto lá, tem fotos, mas aí foram campeão. Aí deu uma parada, eu disse, não, pera um pouquinho. Por que os caras ganharam o Chance e pararam de tocar? Não, fiz uma reunião com eles agora, eu vou vender. E daí, como eu sempre fui muito cara dura, né? Uma coisa, eu comecei, fiz amizade com o dono do Chalaça, com o falecido lá, o... Edgar? Não, o dono do Chalaça era o... Luciano. Fiz amizade com o Luciano, aí colocamos lá, daí fiz o Luciano, entrei no Manara, aí conheci o Zico, né? Daí conheci o Zico ajudou nós pra caralho lá também, e outras coisas mais que não vêm ao caso, enfim. E daí, dali deu Aí tu foi sentindo gostinho de... Ali eu virei vendedor e produtor de grupo de fato. E ali eu comecei a gerir a carreira dos caras. E o teu gerir a carreira dos caras era o quê? Tu vendia, fazia venda comercial, né? Que tu fazia as casas, mas tu também, tipo assim, ó, não, vocês comecem a tocar assim, não, o repertório tem que ser assim, ou era só o comercial mesmo? Não, eu fazia assim, ó. O que acontece? O que era a minha parte na parada? A minha parte na parada era o quê? Era eu vender, organizar tudo, organizar ensaio, organizar a van, organizar a saída dos músicos, contratação de músicos, todas Tu era um comercial e produtor. Eu fazia tudo, na realidade, né? Mas não era tu que era aquele cara que dizia a maneira deles se vestirem, do repertório não, que eles tinham que fazer. Isso daí o cantor fazia uma parada legal. Parte mais artística. Isso, hoje o cantor tá na Austrália, o Bimbo, né? E tá estourado lá. Ele tá fazendo pagode, depois... foi pra tocar, legal. Tá bem pra caramba, tá com uma empresa lá, ele tem uma empresa de coxinha. Mas o pagode dele lá tá estourado, tá tudo muito legal lá o trampo dele. Enfim, daí eu sou produtor de raiz. Depois disso eu comecei a fazer evento. Entendeu? Começou pela nesse meio tempo eu trabalhei. Daí eu trabalhei com o Bem na Manha, daí eu trabalhei com Louca Sedução, trabalhei com a Moleque, que ganhou o Garagem do Faustão. O Moleque era o vocalista, né? Isso, exatamente, que fez Faustão e tudo mais. Aí
trabalhei com localização, a moleque, trabalhei com vibração, trabalhei com piração, cara, trabalhei com sincera pegada. Pô, em Porto Alegre. Cara, todo- trabalhei quase bastante todo com mundo. bastante grupos, E cara. sempre nesse formato, de vender e produzir. Isso, vender e exatamente. produzir. Fazer, porque aqui, daí agora a gente vai virar a página, não sei se tu vai abrir uma outra pauta. Pode ir. A questão da carreira. O que é a carreira aqui em Porto Alegre? Né? Que é a dúvida de todo mundo, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu vivo hoje Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Hoje eu vivo de fato, assim, eu fico lá no mercado, eu trabalhei, eu consegui ajudar o Thiago Soares, o meu escritório conseguiu ajudar o Thiago Soares na carreira, né? Como ele nos ajudou muito, a gente ajudou muito ele, acompanhou desde o início ele, conseguiu posicionar, principalmente Porto Alegre, Rio Grande do Sul e tudo mais. Dentro disso ele começou a ter uma situação e isso aí nos amadureceu muito em relação à carreira, a entender o que é carreira de verdade. E Porto Alegre ele nunca teve, ele não tem uma tradição, ele não tem uma cultura de uma família mudar a vida no pagode, tá? No pagode e no samba. Na tua área. De uma família mudar a vida de fato com isso, fazendo isso. Por exemplo, não tem, vamos te dar um exemplo. O Voo Sereno, os caras, o Caju para baixo. Os caras são da comunidade, né? São da comunidade, lá são trabalhadores, são seres humanos igual a gente. Começaram a carreira, organizaram, viraram a carreira dos caras e mudou a vida da família. Comprou apartamento para a mãe, comprou carro para a mãe, comprou carro para o pai, fez as coisas todas. Mudou a vida da família. Isso é mudar. Não é sobreviver da música. Porque hoje em Porto Alegre só tem quem sobreviva da música. Entendeu? Não mudar a vida com a música. E essa cultura não tem, e eu não sei porquê. Eu de verdade ainda não tenho a certeza do que acontece, por que não virou ninguém em relação dessa forma. Por exemplo, Brasil todo. Tipo assim, ó, o que acontece? Se tem uma agenda, o grupo tem que ter uma agenda, tipo, mensal, Brasil. Tu vai tocar hoje em Porto Alegre, amanhã em Curitiba, amanhã em São Paulo, domingo em São Paulo, por exemplo. Sexta-feira que vem vai tocar em Minas Gerais. Não existe um grupo de Porto Alegre fazendo isso. E por que tu acha que isso não acontece? Onde que tu acha que trava isso, tipo, do grupo de Porto Alegre não conseguir quebrar essa fronteira, assim, de virar um artista de fato nacional? Porque artista bom a gente tem, né? Tem. Muitos. Tem muitos. Não enche mãos aqui se a gente for começar a Eu listar. não sei se eu tô louco, assim, mas Muitos. vocês me corrijam. Teve uns que deram umas aparecidas por lá. Acho que talvez Zoeira, o Grupo do Bola, porque teve aquele lance do Grupo programa do Bola, da TV. Grupo do Bola, até hoje é gerido por um amigo meu, que é o Nescau, que é lá de São Paulo, que é de Porto Alegre, está em São Paulo. É o empresário do Voo Sereno, é empresário do Netinho, é empresário de várias coisas. E é um puta de um produtor, ele faz muito corporativo no Brasil todo. Então, o que acontece? Ele é empresário do Grupo do Bola. Sim. E o Grupo do Bola também. É uma situação que foi legal, que organizou, é legal ainda, sobrevive disso, mas não virou ainda. Não é tipo aquela assim, ó, coisa absurda de virar um nome ele consolidado ele no Brasil. Não é questão de não virar, ele faz a coisa, ele faz o que ele gosta, eles fazem as coisas, tem a equipe deles, tem a rentabilidade deles. Mas não consolidou. Mas não é a questão, tipo assim, é exatamente isso que eu te falei. Tipo, hoje tu tá em Porto Alegre, amanhã tu tá em Curitiba, outro dia em Minas Gerais. O Grupo do Bola ainda faz algumas coisas dessa forma, entendeu? Muito corporativo, né? Mas não comercial, mas muito corporativo, assim, entendeu? Não aberto ao público. Então, porque o Nescau faz o gerenciamento de carreira deles dessa forma, ok? O Zoeira, que no caso é uma banda que pra mim, é o 01 do Rio Grande do Sul. Virou de Zoeira, pagode. né? Virou Zoeira, isso, exatamente. Trabalhei com eles na Olele Music, uma época, né? Exatamente. Para mim, ainda eles são 01, por quê? Porque eu sou um dos caras, é um dos grupos mais inteligentes do Rio Grande do Sul, samba e pagode. Sim. No meu segmento, tá? Sim, claro. São os caras que conseguem organizar tudo, tem público, tem um cachê ditado ali. Cachê saudável. Mesmo regional, eles conseguem organizar, mas é uma banda que não é o Caju para Baixo, por exemplo, não é o Thiago Soares. O Thiago Soares, tipo, por que eu estou citando esses nomes? Porque são nomes que são mais novos, são nomes que são menores, são intermediários, hoje estão crescendo muito e vão crescer demais,
mas são hoje estão no meio do escalão ali, que estão né? no meio do escalão. Que Mas estão embaladinhos. estão em crescente. Que é a mesma situação do Zoeira, do Virou Zoeira, no caso. O Virou Zoeira tinha que ter o quê? Era a mesma coisa. De tu tocar hoje em Minas Gerais, amanhã em Curitiba, depois no Rio de Janeiro, depois de São Paulo. Não tem um grupo de Porto Alegre assim. E por que tu acha que eles não conseguem? O que acontece com... Que nem o Vini falou, tem artista bom demais. Cara, aqui tem muita banda, muita coisa Porque, boa. tipo, pegando exemplo assim, né? O que, por exemplo, o Thiago Soares faz, ou o que o Caju para Baixo faz, ou o que o Volpe Sereno faz, que a gente não consegue fazer aqui, né? Porque, tipo, a gente sabe que tem que tocar na rádio, mas falta investimento. Talvez falta um pouco de instrução, um pouco de direção, tipo assim, artista, pega e faz isso, em vez de fazer isso, sabe? Tipo, porque... E não é só no pagode, tá? Esse é o Rio Grande do Sul inteiro, como artista em quase todos os nichos, né? Mas a gente tá cavocando em todos os estilos musicais para tentar entender, sabe? Não é só o pagode, isso cabe a todos os estilos. A gente já falou com rock, já falou com as bandas de baile, já falou com reggae, já falou com rap. O Rio Grande do Sul parece que ele tem uma barreira a exportar o artista, né? Mas a gente queria entender, de repente, no pagode, por que não acontece, de repente, sabe? E tu vê, né, cara? Daí tu tá falando em exportar. O Porto Alegre, no caso, principalmente Porto Alegre, é uma praça que sustenta muito o pagode no Brasil. Entendeu? Sustenta muito o pagode no Brasil. É uma praça que quase todos os artistas estouram aqui primeiro e depois no Brasil. Entendeu? Então o que acontece? O porquê que daí, a minha opinião, tá? Não que seja a verdade, é a minha opinião. O porquê que a galera não estourou ainda? Porque a galera não conseguiu fazer essa parada que eu te falei, que hoje toca aqui. E uma rentabilidade, por exemplo, de 10, 15, o cachê, de rentabilizar R$200 mil por mês, de realmente virar rentável, virar de fato, né? Cara, é a cultura mesmo, cara. Eu acho que é a cultura. Porque o que acontece? A cultura que não acontece, a cultura de não acontecer, ela embarrera muitas coisas. Por exemplo, ela embarrera o investimento, o investidor. O cara vai ter o Caju para baixo e vai ter o Virou Zoeira para investir. O cara vai investir no Caju para baixo, porque o Caju para baixo é carioca e sabe que aqui é sucesso. O Zoeira é um puta de um grupo? Mas ele é do Rio Grande do Sul. Então, será que isso aqui vai acontecer? E ir para lá não é uma possibilidade? Não, acho que não, cara. Eu acho que assim, tu pode ir trabalhar. Morar. Mas não dizer que tu é de eu lá, acho que né? o melhor lugar que tu poderia ir até para abrir mercado era São Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro não aceita. Sim. Rio de Janeiro é um dos mercados mais fechados que tem no samba do pagode. Tu tem razão de estar falando da cultura, porque, por exemplo, a gente conhece inúmeras bandas de baile, artistas nativistas, bandas de tudo que é uma cultura mais gaúcha, que, cara, faz 200, 300, 400 mil reais de agenda por mês. Exatamente. Né? E aí o samba e o pagode não consegue, talvez, nem perto disso fazer. É uma questão cultural, talvez, de mais gente consumindo, será? Cara, eu acho que também é uma questão de coragem. O que acontece? É a cultura. Cara, o artista, ele primeiro tem todo um processo, né? E esse processo não é só musical. O processo também é empreendedor, o processo também é empresarial. Total. Porque hoje, se tu não virar empresário, além de ser um artista, se tu não virar empresário de fato, tu não adianta, cara. A questão do palco, ela é a obrigação do músico. Essa é a base. Atrás disso tudo, o cara tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Não é mais como antes. É um negócio. Não é mais como antes. Antes era totalmente diferente. Hoje não. Hoje, se tu não trabalhar, cara, não acontece. Então, o que acontece? O que eu acho que é a barreira? A barreira é exatamente a coragem. Cara, tu precisa abdicar de várias coisas. Tu precisa vender um carro, tu precisa arriscar, tu precisa vender uma casa, tu precisa organizar para entrar dentro. Assim como tu vai abrir uma padaria, assim como tu vai abrir um supermercado, assim como tu vai abrir uma empresa que tem que organizar toda a estrutura. Tu tem que organizar a estrutura, tu tem que investir realmente, tu tem que investir de verdade. Total. Não é só investir assim, ó, que eu já escutei de músico. Não, eu tô tocando de graça. Não existe isso. Não é esse o investimento. Esse não é o investimento. O investimento é tu realmente colocar dinheiro no negócio, é tu colocar direcionamento no negócio, é tu contratar pessoas de verdade para fazer o teu trabalho. Colocar tempo no negócio. Exatamente, tempo. Tu acordar às 7 horas da manhã durante a semana e trabalhar até às 10 horas da noite dentro daquele trabalho. Isso.
Porque se tu não fizer isso, cara, não acontece. E eu conheço gente, por exemplo, o Thiago Soares, que eu conheço pessoalmente, conheço toda a parada, e o Caju pra baixo, toda a galera. Eu conheço gente que hoje, por exemplo, eles fazem toda a carreira deles dessa forma. Os caras acordam cedo e dormem tarde e de fim de semana vão fazer show. Trabalhando. Os caras trabalham muito. Então, se tu não trabalhar, cara, Mas é que é a falta de informação e também, a cultura aqui de Porto Alegre é o quê, cara? Eu não vou falar, eu não vou polemizar aqui, porque até eu acho que não precisa, entendeu? Mas a questão, a cultura de Porto Alegre é o quê? Vamos resumir. É tu ir no palco, fazer um pagode, se tornar popular, né? Bem assim, encurtar as palavras, tá? Se tornar popular, fazer as coisas que é de fato boa naquela parte, só que a parte ruim os caras não fazem. Não querem fazer. Mas Entendeu? Certíssimo. Chegar no horário do ensaio, chegar no horário do show, coisas básicas não se acontecem. tu plantar né? uma árvore... Preparar o trabalho, porque sabe o que acontece, eu acho, cara, também, que é o seguinte, que nem tu falou assim, eles não dedicam o tempo deles pro trabalho deles. É porque a grande maioria deles, considero eu, que eles não sabem o que fazer nesse tempo. Também. Eles não têm essa instrução de saber, tá, mas eu vou acordar e vou fazer o quê? O quê? Porque daí entra um Como? cara que nem tu, que vai fazer essa direção pro cara, que sabe, entendeu, cara? Porque eles não sabem, eu acho, eu tô louco. A maioria deles não mas sabe o que fazer, eles mas é um sabem pouco ensaiar, sabem tocar, e vai chegar lá no palco e fazer um show, mas eles não sabem Porque fazer se isso uma- virar um se negócio. um grupo né? geralmente é formado ali por 5, às vezes o pagode até tem grupos maiores, até com 6, 7, 8 pessoas. Se o cara souber pegar cada um deles e entender a valência de cada um e dividir, tipo, que nem vocês ali. Cada um de vocês da trupe tem uma Isso. valência. Um é mais financeiro, um é mais comunicação. Isso. Se os caras da própria banda entenderem que um é mais comunicação, um é mais musical para produzir, ajudar a produzir, e se dividirem, eles acabam tendo esse trabalho. Mas eles Exatamente, têm, resultado. eles têm que ter o pensamento de que Maturidade, a né? banda é empresa. E maturidade, obviamente. E que a banda é uma empresa. E que eles têm que trabalhar para isso, para que aquilo vai acontecer. Exatamente. Que antes de começar esse trabalho, eles têm que fazer isso que o Vini tá falando, de parar e entender o processo, ou aprender com alguém, ou buscar ajuda de um profissional, mas Um saber gestor, o que né? um gestor, e dizer, cara, perfeito o que o Vini falou, esse cara aqui vai bem na internet, cara, tu vai cuidar das nossas redes sociais, tu vai passar o dia inteiro pensando em criar conteúdo, como a gente vai fazer isso, em criar quadros para nossas redes sociais, pra gente estar aparecendo. Tu é um cara mais comercial, tu vai atrás de show, tu vai fazer comunicação, tu vai fazer contato, mas é muito isso aí que o Vini falou, acho que também eles não partem pro trabalho por não saber o que fazer. É um pouco da transição que o Adriano falou, tipo, o que o Adriano falou, que antes era diferente, antes realmente o artista ele só mais subia no palco, hoje Isso. ele tem que entender que ele precisa se autogerir, né? Ele precisa entender que ele precisa acordar mais cedo e trabalhar pra sua causa mesmo, né? E aí ter todas essas dinâmicas de trabalho. E eu acho que é a cena, cara, eu trabalhei com muito grupo de pagode aqui no Rio Grande do Sul, gravando pra caramba todo mundo, e tem uns que se mexem bastante, tem uns que se mexem pouco, tem uns que acham também que é só colocar no YouTube, ou só colocar no Spotify e tá lá pronto, né? E o universo vai se resolver, vai sabe? resolver tudo. Gravei meu trabalho, mas ele não tá dando view, mas o que tu tá fazendo pra dar view pro trabalho, né? Não é só gravar ele, né? Exatamente. E tu acha que tem competitividade na cena? Tu acha que tem grupos tentando derrubar grupos? Ou tipo, o cara tá tocando lá, eu vou fazer de repente um cachê mais baixo pra tirar ele e eu entrar? Ou tipo, um briga com um, fala mal do outro por falar? Tu acha que isso não atrapalha um pouco também aqui? Cara, eu acho que hoje em dia não tem mais isso. Entendeu? Já teve muito. Já teve muito problema assim de o cara, tipo assim, ó. Aconteceu comigo, tá? Não vou falar nome. Mas aconteceu comigo. Quando a gente começou a tocar no Manara ali direto, teve um cara, um produtor estourado de Porto Alegre na época. Que é o nome dele? É, aquele lá mesmo. Não, como é que é o nome dele? Eu me lembro como é que é. Nada. O cara falou, cara, que a banda tinha acabado pro dono da casa. Que a tua banda tinha acabado. Que a banda tinha acabado, que não era pra contratar mais, que a banda tinha acabado. Entendeu? Será que não foi sentido figurado, assim, essa banda acabou. Tipo assim, antigamente não, né? Bem próximo. Ali, uns 10 anos atrás ali, cara, era muita coisa ruim no mercado. Porque os caras não se respeitavam, os caras, tipo... Competiam entre eles. Competiam de verdade, entendeu? Quem era o melhor, quem tinha mais show. A questão toda era, tipo assim, os caras... Exatamente como isso, porque eu passei por isso. E os caras, tipo, ou tu tá do lado do cara, ou tu não tá no mercado. Quase política. A parada é essa aí, exatamente, política, era uma política. Ou tu tá com ele, ou faz tá a comigo. parada assim, ou tu vem. E outra coisa, tinha, na época, um monte de grupo, que eu também não vou citar o nome, que eram estourados naquela época. Que eram estourados naquela época.
Hoje os caras estão passando trabalho e hoje tipo, tem gente que trabalha de porteiro, tem gente que trabalha, sei lá, de Uber, de qualquer coisa, menos de música. Não vive de música. Entendeu? Tem um monte de cara assim, porque os caras, eles mesmos conseguiram acabar com a situação deles, porque eles começaram a sacanear muita gente. Porque era uma coisa assim, tipo assim, ó, tipo os caras vendendo, pegando dinheiro a mais dos caras. Era uma coisa. Hoje em dia, Malandragem. já as pessoas já estão mais inteligentes em relação no pagode. Então a galera já sabe também que a culpa não é do vizinho, não é do pagode, não é do grupo ali. A culpa não é do grupo porque tu não tá andando. A culpa é tua. É tua. Isso eles têm consciência. Interessante. Antes não. Antes os caras não tinham. Antes os caras queriam... Entendeu? E hoje também tem uma ferramenta muito boa que se chama Instagram, internet. Antes não tinha. Antes, para te aparecer de fato, era televisão e rádio. O investimento era absurdo. Hoje não. Hoje tu tem que investir pra caramba, mas tu também tem uma coisa de graça. Que é só tu trabalhar direitinho nos horários certos, fazer as coisas certas, que talvez tu consiga organizar e chegar onde muita gente não chegou. Exatamente. Entendeu? E antigamente não tinha como isso. Antigamente era orelhão para ligar para a rádio, era a rádio atendendo, era a televisão aparecendo e ponto. Tu não conseguia aparecer para as pessoas. Hoje tu pode estar aqui na China no mesmo tempo. Sim. Entendeu? Eu tenho umas 40 perguntas de internet para fazer, mas antes de sair desse assunto que a gente tava falando dos artistas, assim, que a gente falou, hoje não tem mais esse negócio de puxar tapete, de um falar muito mais mal do outro. Eu pelo menos não participo disso. Não acompanha, não aparece, mas isso na minha parada não aparece. Mas existe no mercado, no segmento, um movimento como do sertanejo, por exemplo, que ao contrário, apoia o outro. Por exemplo, chamam pra fazer feat, leva pro show pra apresentar. Eles ajudam muito uns aos outros. Eles se encontram, juntam as bandas. Eles encontram todos os artistas numa casa pra fazer churrasco e festa e fazem vídeo. E um divulga o outro. Existe esse movimento? Eu vou dar um exemplo pra corroborar o que o Neto tá perguntando, que é o seguinte, tipo, vocês faziam isso, né? Vocês faziam eventos da trupe, do Sorriso Maroto, sei lá o que for, e vocês trabalhavam muito na época com Operação na Levada. E vocês colocavam Operação na Levada pra abrir esses shows. Né? É o que hoje, por exemplo, o Work Show sertanejo faz. A Marília Mendonça começou a tocar no show do Jorge Mateus para lançar a Marília Mendonça. Quando a Marília Mendonça se estabeleceu, colocou um outro colado nela e assim eles vão realimentando o mercado. Hoje o pagode faz isso naturalmente ou não? Cara, o mercado em si, tá ligado? Mudou bastante. Eu te falei, o mercado em si hoje se ajuda bastante, mas não é nem perto do sertanejo. Entendeu? Alguns ali que tem um afeto por um ou por outro, uma amizade, uma aproximação, daqui a pouco até o cantor tal gostou do... Eu vou te dar um exemplo bem ralo, assim. Tipo, o Mumuzinho pegou lá o Davizinho, anônimo, abraçou, botou no mercado. O gurizinho lá, né? Botou no mercado. Daí não foi legal, largou, essa parada assim. Então, não é... Tem uma amizade, tem uma coisa mais por empresas. Por exemplo, tem escritórios com tais grupos vai lá e impulsiona o escritório. O outro escritório. Não, tipo assim, ó, independente se eu estou nesse escritório ou nesse escritório, a gente vai se juntar e vai colocar para todo mundo para trabalhar. Pelo samba, não, isso não tem. Não existe. Isso eu não conheço. Eu não vi, tá ligado? Talvez eu esteja errado, mas eu não vi. Entendeu? Entendi. E em Porto Alegre aqui, cara, tipo assim, ó, também não tem um movimento. Um movimento tipo assim, ó, por exemplo, não tem uma situação tabelada. Por exemplo, o que eu vejo no Brasil. No Brasil agora, vamos supor, no Brasil. Tem valores, né? Eu não vou citar valores aqui. Não precisa. Mas tem valores de cachê. Por exemplo, a banda desse escalão, desse X aqui, são 5 bandas. A banda tal, é 10 mil reais, tá? Que gira em torno de... Sim, fictício. 10 mil reais. Essa banda aqui, essa coisa aqui, é 20 mil. Essa aqui é 100. É meio tabeladão, entendeu? assim. E é meio tabelado. Eu não sei se isso é planejado por eles ou eles observam o mercado e organizam dessa forma. Entendi. Porque como eu compro show, eu entendo assim. Porque tem essa banda dessa faixa etária. Tipo, grupos, né? Grupo A é cachê tal, grupo B é cachê exatamente. tal. Só que o grupo A tem uma exposição muito maior de mercado. E no sertanejo também, que é muito claro isso, né? Eu quase diariamente acontece comigo de um cliente, uma feira, alguma coisa, ligar e dizer assim, eu tenho tanto para gastar. Então, quando ele fala esse valor para mim, eu já sei certinho qual é o nicho que eu vou. Quem é que tá nesse quadrante Exato. desse valor.
Isso não tem aqui no pagode, no samba de Porto Alegre, tu acha? Aqui no Porto Alegre. Não, aqui em Porto Alegre, aqui, na verdade, de fato, assim, não tem nenhum tipo de organização. Tá ligado? Isso que eu Porque vejo que a falta. questão é a seguinte, hoje, de tipo mercado, porque não é questão de eles não se organizarem. É a questão de, por exemplo, eu vou de acordo com o mercado. E a casa aqui também é bem complicado. É diferente de São Paulo e do Rio de Janeiro. É muito grande São Sim. Paulo e Rio de Janeiro. O mercado, a sustentabilidade de São Paulo e Rio de Janeiro, ela é, no mínimo, umas 5 vezes mais do que Porto Alegre. No mínimo. Entendeu? São Paulo mais. No mínimo. Tipo, a quantidade de casa noturna que tem num bairro em São Paulo, não tem em Porto Alegre. Vou te dar um exemplo. Entendeu? Então é totalmente diferente. Então o artista ele se prende muito ao que dita o mercado de Porto Alegre. Por exemplo, a minha casa lá, vou dar um exemplo, a minha casa cabe 400 pessoas. Eu tenho um teto para pagar. Sim, não pode pagar Entendeu? Eu mais não do que- consigo pagar mais porque não fecha a conta. Sim. Então, por esse motivo, os caras tinham que se acordar e fazer a parada de sair. Entendeu? Porque se tu sair, tu consegue voltar aqui na minha casa com sucesso. É isso que os caras têm que pensar. Isso. Ó, hoje eu tenho condição de colocar lá na casa do Adriano 400 pessoas. Então eu posso cobrar 400 o cachê. pessoas, 400 pessoas, quanto é? Daí ele vai me ligar. Adriano, vamos fazer a parada aí, vamos. Eu vou ligar para ele, vamos fazer. Tá, quantas pessoas? Eu vou te falar, o grupo Zoeira faz isso, tá? O grupo Virou Zoeira faz isso. Eles têm condição de hoje chegar. Por isso que eu te falei, são o grupo mais inteligente do mercado hoje. E eu te falo eu falo pra mim que é a minha opinião. Agora que os outros pensam, o problema é deles. Tranquilo. Mas o que acontece? Eles, caras que eu ligo pra eles e pergunto, vamos fazer a parada? Vamos. O cachê é tanto. Mas quantas pessoas cabem na tua casa? Eles têm a possibilidade de perguntar isso pra mim. Quantas pessoas cabem na tua casa? Não, 400. Tá, e qual é o ticket médio da tua casa? Não, o ticket médio é tanto. Tá aí, se a gente fizer uma parceria de porta, tu me dá uma garantia e a gente for na porta, tu acha que vai ser legal? E eu digo para eles se vai ser legal ou não. E daqui a pouco, não, vai ser legal, vamos fazer uma parceria. Eu já fiz isso com eles. Fazer uma parceria, vai. Quando eu abro a porta para eles, eles vão lá e ganham mais que o cachê. Mais do que eles te cobrariam se fosse Então, um cachê fechado. esse é o trabalho. O caminho é essa parada, de tu pegar e dar condição pro contratante ganhar dinheiro. Porque ele vai te contratar Então, o que mais acontece? Mas O antes de tudo contratante- se tornar uma atração. Exatamente. Exatamente, não O um artista- pagode. Não, o que Não vai ter só hoje? mais um grupo de O que Ah, que eu vai- vou lá tocar porque o que- eu sou bom. Não, tu precisa ser uma atração, cara. O que vai ter hoje na trupe? Vai ter fulano. Tá, beleza, eu vou aí curtir um pagode. O que vai ter hoje na trupe? Vai ter o fulano. Porra, eu vou lá, esquece. Isso. Porque- Entendeu? Então o que acontece? É isso que falta. É a questão de os caras entender que o cachê, ele vai acordo com o público igualmente que ele no leva. que tu faz. Proporcional. Não é o contratante o culpado do teu cachê. Não. O culpado do teu cachê é o teu trabalho. Então o que acontece? Se a partir do momento que tu conseguir chegar na minha casa e colocar 400 pessoas e fazer 40 mil de porta, e o 40 mil tu ganhar, Mérito teu. Mérito Mas é o que a gente teu. fala de se tornar atração, né? Quanto que vale o Entendeu? teu cachê? O tanto de pessoas que tu atrai. Exatamente. Pô, afinal, se tu atrai pouca gente, Vai teu cachê é baixo. Se tu atrai bastante Exatamente. gente, teu cachê E é aí, alto. e aí agora eu vou entrar numa atração, né? Tipo, eu bato muito numa tecla muito legal que eu falo, né? Dos grupos de pagode, principalmente que eu vejo muito gravando audiovisual, porque eu gravo, sei lá, 5 audiovisual de pagode por ano. E dos 5, 80% do repertório é o mesmo de todos os grupos. É o mesmo, cara. É tipo 20% muda. Repertório do show? O repertório da gravação do audiovisual, cara. Uou. Então, tipo assim, eu sei de cor. Eu acho que eu sei de cor as viradas. De tanto que eu gravo as mesmas coisas. E não é por falta de talento, como a gente já falou, tem muito talento. É porque às vezes é falta de visão. O que acontece? O Menos é Mais estourou o churrasquinho lá, do Périx lá, o Melhor Ouvir, né? É o que eles não conseguem visualizar, que o que estourou não foi a música Melhor Ouvir, foi a versão que o Menos é Mais fez daquele pupurri lá, daquelas 3 Criatividade, músicas, né? criatividade. Exato. É o que os grupos de pagode fazem? Eles tocam aquela versão. Em vez de criar uma versão deles de um outro pomporri, de outras músicas, entendendo que o que estourou foi aquela criatividade, aquela produção em cima daquela versão, não, eles tocam aquela e gravam aquela. Exatamente. E aí todo mundo grava aquela. Aí chega no show de pagode, tem 2 grupos de pagode, 4 horas, é as mesmas músicas. Eles não estão pensando em criar alguma coisa nova pra se destacar Não, como eles fizeram. estão repetindo uma coisa que foi criada, em vez de usar o exemplo de criar uma coisa nova, sabe? Sim. E é isso que eu vejo muito no... Aí tu não consegue se tornar atração, porque se eu vou num show de pagode, não importa a banda que tá tocando, vocês estão tocando as mesmas músicas. Aí quando tu destaca, vira uma atração, e aí foi o que tu falou.
o grupo de pagode, ele... é o fulano que vai estar lá, então eu vou ir. Então enche 400 pessoas, então vira atração, vira cachê, vira bom pro contratante. Vai vender bebida, vai vender ingresso, vai vender tudo. Exatamente. Aí eu quero esse grupo mais na minha casa. E aí tu vai acabar ganhando... E é assim que tu vira uma atração. Aí tu monta, dentro dessa situação, o grupo te trazendo, eu como contratante, o grupo te trazendo um retorno, tu monta um semanal pro grupo, o grupo vai ganhar dinheiro, beleza? Ou um quinzenal, ou um mensal, independente de qualquer coisa. O grupo vai lhe fazer, rentabilizar junto contigo. Tu vai ter condição de dar a liberdade pro grupo rentabilizar, tu vai ganhar dinheiro, tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso que o contratante quer. O contratante não quer, tipo assim, o contratante não vai... claro, existem pessoas e pessoas, né? Depois a gente vai entrar na questão do contratante, eu como vendedor, daí tu vai entender. Perfeito. Porque nem todas as pessoas têm a minha atitude. Eu falo assim, no meu grupo, ali no meu trabalho, na trupe, o que acontece? Eu pago todo mundo na terça-feira, tanto funcionário quanto grupos, né? Uhum. E as pessoas que vão trabalhar. Por quê? Porque eu trabalho com uma etiqueteira, a etiqueteira repassa então toda essa parada aí. Beleza. E eu, terça-feira, antes das 18 horas, vou lá e faço o pagamento de todo mundo. Só que eu, como vendedor, já fiz isso para pessoas que não me pagaram. Entendeu? Sim. Aí o que acontece? Esse negócio, ele acaba quebrando a engrenagem do mercado. Porque tem os maus trabalhadores, né? Entendeu? E assim é a música. O cara que vai lá e trabalha, faz um bom trabalho do pagode, do pagode gaúcho, chega um cara que não faz um bom trabalho. Então o que acontece? Acontece que vai lá, o planejamento, a criatividade não é só gravar um audiovisual. Tu tem que gravar audiovisual, tu tem que divulgar o audiovisual, tu tem que planejar o audiovisual, tu tem que montar o repertório perfeito. Tem uma que não é perfeito, nunca tem nada perfeito, mas que não seja a mesma coisa que os outros fazem. Que seja uma coisa diferente. Principalmente na gravação, né? Exatamente. Eu estou abismado com o que tu falou, assim, de mas é verdade. A gravação da mesmo formato. Eu que trabalho... Que é na gravação que tu tem que inovar e fazer alguma coisa diferente pra te destacar. Porque como é que tu vai virar uma atração pra ir pra dentro da tua casa e atrair as pessoas, fazendo alguma coisa que seja diferente? Exatamente. Porque no sertanejo também é a mesma coisa. Tu vê todos os artistas sertanejos do mercado, o repertório é o mesmo do show. É o mesmo. É o mesmo. Se forem 5 shows sertanejos hoje, o repertório é o mesmo. Aí não importa quem tá tocando. Eu cantava sertanejo na farm, saía uma banda, entrava outra, tocava a mesma coisa. Podia ficar o setlist no chão ali. Só mudava a ordem, né? Mas não é essa a questão que tu tava falando, né, Vini? É a questão de, cara, na hora de criar, de fazer um audiovisual, de gravar uma música, de fazer um lançamento e não copiar os outros. E apostar nas autorais, né? Tipo, o Operação foi um grupo que a gente gravou um DVD todo de autoral. Agora eles se refizeram aí pra lançar um outro projeto deles e apostar no autoral. Porque, tipo, o que vende o grupo é autoral. Não é o cover, né? O cover, ele ajuda a pavimentar, a criar uma situação. Mas o autoral é o que faz virar. Hoje, a questão de venda, daí eu vou... Pode entrar. A questão de venda, de autoral ou cover, a questão não é essa. Porque é música. Entendeu? Independente de qualquer coisa é música. Eu te falei, é criatividade. É o cara fazer uma versão legal na tua voz, na tua parada, no teu grupo, e fazer a parada e dentro de aquilo ali. Tu pode fazer um audiovisual hoje para um churrasco, que é o que a pessoa faz hoje. Hoje a galera, o que a galera faz? Hoje a galera vai curtir um churrasco, vai fazer um churrasco, vai colocar uma playlist ali, ou vai colocar um grupo que te agrade musicalmente e vai deixar tocando. Então tu tem que chegar, o Menos é Mais foi assim, os caras pegaram, fizeram uma parada que as pessoas, em todos os lugares, eu fiz o Menos é Mais, tá? Fui o primeiro a fazer o Menos é Mais em Porto Alegre. Eu gravei, show. Isso aí, a gente fez o primeiro Menos Aí, por que eu tava em casa? Assim, eu fiz na Trupe. Antes da pandemia. Na Trupe Club, a gente inaugurou a Casa Noturna com o Menos é Mais. Depois eu fiz um show em Guaíba, fiz um show em Cachoeirinha e fiz no Imperador. Tá ligado? No Imperadores ali, no coisa. Então acontece, quando eu fiz aquele show, cara, eu passava, naquela época ali, a gente tinha um escritório no centro, cara, eu caminhava o centro ali para almoçar, por exemplo, eu passava nos apartamentos, 90% das pessoas escutando Menos é Mais. Uhum. Que loucura. Então acontece, exatamente o Menos é Mais mostrou pra galera, entrou dentro de uma situação que é possível tu montar uma parada para as pessoas te escutarem. E isso se torna rentável. É essa a questão. Isso. Assim tu entra dentro da casa, depois tu entra, aí pra pavimentar, tu vem com o autoral, tu vem com o resto de todo o trabalho, porque também não adianta tu só fazer um trabalho pra entrar depois. E aí continuar. Tu ganha o carinho dessas pessoas pra ir assistir o teu show e aí tu conseguir valorizar o teu cachê. Exatamente. E é lá que tu tem que arrebentar. O problema não é achar que tu só ter um show bom, tu vai poder cobrar um cachê bom. Não basta ter um show bom, ter um show bom é tua obrigação. O próprio, no nosso mercado do pagode do samba, o próprio, por exemplo, Thiago Soares, ele tem os autorais deles, que ele é um mega ele é muito, né? Compositor, tem várias músicas estouradas, só que o trabalho dele é composto por cover.
E o trabalho dele, tipo, ele faz as coisas do jeito dele, faz os arranjos do jeito dele, bota as paradas do jeito dele e faz o trabalho. Ele cria uma o Caju, identidade, né? O Caju pra baixo também. Né? Ele estourou com músicas do Soweto. Entendeu? As duas músicas do Soweto que ninguém escuta, que é lá do B, que ninguém escutava, foi que ele estourou. Que loucura. Então o que acontece? E com uma música do Thiaguinho, que no caso era do Exalta Samba. Então o que acontece? Eles fizeram a parada. Tem música autoral dele? Tem música autoral dele. Tem coisas boas de sucesso dele? Tem. Mas nesse meio tem a música. Eles vendem a música. E isso é importante. É organizar a divulgação. Então o que acontece? Hoje não tem segredo, né? Não tem, como é que eu vou te falar? Não tem segredo e não tem a fórmula do sucesso. Não tem uma receita. Não né? tem. Não tem. Tu nunca vai fazer vai ter igual o Menos é Mais, vai fazer o Thiago Soares, vai dar certo. Isso não existe. Mas tem um caminho certo que tu precisa andar. E tu compartilha com esses artistas que tu faz, que nem tu diz, eu faço a gestão, mas a gestão no sentido, eu faço comercial e produção. Eles te dão essa abertura, assim, os artistas, de tu compartilhar esse conhecimento, esse entendimento que tu tem, essa visão do mercado, enfim. Com os que eu faço gestão de carreira hoje? É. Sim, Porque passa a gestão é isso, passa Cara, por isso, mas né? ser humano é muito complicado, irmão. De ele sentar e Entendeu? ouvir um cara assim, o cara tá no mercado há X anos, ele já viu de tudo, a gente precisa ouvir esse cara, né? Esse é o papel do gestor. Mas o né? ser humano é assim, ó, é De como dirigir. qualquer coisa, tá ligado? Tipo, uma gestão de carreira e trabalhar a carreira das pessoas, hoje, e eu até tinha cansado, tinha parado disso. O último foi o Piração, eu fiquei um tempão. Fiquei uns 3 anos, eu acho, 2 anos parado. Não é muito tempo, mas é uma cachaça, né? O cara faz sempre isso, aí o cara vai lá, vê uma galera que tá correndo, uma galera legal, aí a galera vem, a gente conversa e tá, vamos embora, vamos trabalhar de novo. Aí o cara volta. Então é uma cachaça. Então o que acontece? Só que o ser humano é complicado, é igual um relacionamento, irmão. Tipo assim, tu começa a namorar ali, é tudo lindo. Não, é legal, vamos lá fazer a parada. Quando começa a parada que começa a vira um pouquinho assim de trabalho, que tu começa já mundialmente ser conhecido no teu bairro, é assim, né? Tu vira mundialmente conhecido no teu bairro. Né? Só que eles não percebem isso. Então, tu é mundialmente conhecido no teu bairro. Não é conhecido em lugar nenhum, só no teu bairro. E olha E lá. eles acham que são conhecidos. Então acontece, aí quando vira... Já fica É o vislumbre, né? Que começa a subir num palco... até caminhar diferente, né? Já acho que- Exatamente, começa a subir no palco X, a subir no palco Y, que tu vai lá, batalha pra abrir mercado. Aí pronto, que mas tu só- bota ali, que tu bota aqui, a conversa já muda. Já vira estrela. Entendeu? Não é nem essa palavra, não é estrela. É a questão de que acontece. Não, agora eu já sei como eu vou fazer. Bah, tá louco. Entendeu? E daí começa o estresse. E isso, cara, é a mesma novela. Né? É a Mas isso mesma não é, eu novela. acho que não é só no teu nicho, É a não, mesma né? novela. Isso aí é- Então o que acontece? coisa de Se os artista. caras, se Coisa os de caras artista. pegarem, tá, beleza, tu foi lá, virou um pouquinho, começou no palco X, palco Y, começou a virar a parada, e tu usar aquilo junto comigo para trabalhar, aí vai funcionar. É. Agora, se tu achar que tu já consegue resolver, que tu consegue fazer a parada, porque vários grupos, tá? Não é coisa, vários grupos que eu saí, mudou muita coisa. Por que mudou muita coisa? Porque, cara, como eu faço um trabalho bem sólido em relação ao nacional e todas as questões que eu tenho de amizade e relacionamento que eu tenho muito forte no Brasil, fecha isso, né? Tu perdeu essa porta. Isso aqui é uma porta, tu perdeu a minha porta. Eu saí do trabalho, tu perdeu. Tem cara que eu fiz que gravou audiovisual do cara no Rio de Janeiro, que eu participou gravou FM Dia, que hoje também tem uma abertura muito grande na FM Dia, com a galera da FM Dia, com o Arthur lá, com a galera toda lá que faz a parte da pagodeira, né, da cria da pagodeira. Então hoje, graças a Deus, eu tenho a credibilidade, não é, como é que eu vou te falar? Eu não sou representante, eu não trabalho na FM Dia, não faço nada. Só que eu tenho a credibilidade de ligar para a produção e perguntar para eles. Cara, vocês têm data aí para gravação? Tenho, Adriano. Eles marcam a data comigo, eu mando a parada. Então isso é credibilidade, não é qualquer um que faz isso. É uma construção, né, também, né? Entendeu? Então o que acontece? Então toda essa situação é montada que o grupo perde. Sim. E daí o que acontece? E o cara só vai entender isso depois que ele perder. Sim, só dá valor quando Entendeu? perde. Então o que acontece? Essa situação, tipo, o cara enche o saco. Pô, eu me dedico. Cada vez que eu entro num trabalho, eu me dedico. Eu vou lá, estudo como é que eu vou fazer, como é que eu trabalho, vou procurar possibilidade, vou procurar investidor, né? Porque eu não sou investidor, eu sou empresário, é diferente. Eu empresario o grupo. Eu faço a questão de todo o que tu falou, a gestão. Da gestão mesmo. Eu vou lá e faço a parte empresarial do grupo. Eu organizo o grupo, eu posiciono o grupo, eu digo pro grupo, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Musical eu deixo para quem faz música. Sim.
Eu não sou musical. Só que eu aí eles sou, acham também que é do dia pra noite, eu né? sou outra parada, entendeu? Só que o musical é a obrigação deles. Eu consigo dar pitaco lá porque eu conheço música. Sim. Mas então o que acontece? Eu preciso entrar e andar numa engrenagem. E o grupo hoje, para ser gerido, ele tem que deixar ser gerido. E 80% das pessoas do grupo e das pessoas não conseguem fazer isso. Eles acham que, né? Que sabem. Não. Foi o que eu falei. É igual Na verdade, eles sabem o que eles vê já embalado, né? Que é o que eles veem na TV, vê nas redes sociais. Uma coisa é tu ver um produto, algo acontecendo, já embalado, já tá ali acontecendo. E aí o cara começa a ter concepções errôneas sobre a construção daquilo, né? E achar que... Esse é o achar que sabe, Outra né? coisa é tempo, né? De olhar... A gente sempre fala, né? Um artista estourar hoje no mercado é 8 anos, 10. Estourar, a gente sabe, né? Estourar. 10 anos. No mínimo. Aí Pra o tu cara... consolidar teu Fenômeno... nome. Fenômeno é diferente. Aí é outra história. É Acontece. igual um furacão. Isso. É de 50 em 50 anos. Mas pra tu Exatamente. construir Então, uma história, um caminho... Exatamente. Agora o Ter um trabalho de mercado, verdade... no mínimo regional, é um tempo, gente. O trabalho de verdade é cansativo, é doído, é tudo, cara. Só que os caras têm que entender isso. Não é só a parte boa que tu vai colher. Não, tu tem que estar disposto a pagar o A preço. gente vai se encaminhando pro final, mas eu tenho duas perguntas aqui para fazer ainda pro Adriano. Eu não sei depois se a gente encaixa mais outras. Primeiro, assim, ó, a cena no Rio Grande do Sul, né? Eu sou um cara que gosta de falar da cena, né? Só que, do contrário dos outros estilos, eu falo que os outros estilos não tem tanta cena. Já no pagode, eu sei que tem uma cena. Eu sei que existe uma efervescência do pagode aqui, porque eu sei que toda noite, em Porto Alegre, no mínimo, tem 6, 7, 8 casas noturnas, 5 talvez, tocando pagode. Mas o pagode no Rio Grande do Sul, a cena é só Porto Alegre, região metropolitana, ou ela se estende pro Rio Grande do Sul inteiro, tipo... tem pagode em Santa Cruz, tem pagode em Uruguaiana, dá pra uma banda se vender pra Caxias, sei lá. Ou ela é só na região metropolitana aqui? Cara, o Rio Grande do Sul todo é frutífero. Todo. De pagode, todo mundo consome. O grupo consegue uns mais, uns menos. Tá ligado? Tipo, as praças boas de pontos hoje do Rio Grande do Sul. Pagode e samba, tá? Porto Alegre, grande Porto Alegre, aqui que consome bastante. Pelotas, Santa Cruz, Rio Grande, Uruguaiana, Alegrete, Bagé, isso tudo é pagodeiro. É mesmo, cara? Bagé? Tudo é pagodeiro. Bagé Alegrete? é muito. Que legal, né? Muito. Né? Tem contratantes pontuais lá. Ou seja, teus artistas tocam nesses... Isso, tranquilamente. tem contratantes pontuais lá. Bagé, lá tem os Íngaros, que é um baita de um clube. É um clube muito grande, entendeu? E no Alegrete lá tem coisas grandes, comercial, tem várias coisas legais. É importante ver isso, porque tipo, tem uma coisa que eu vejo muito nas agendas dos artistas, e de geral, assim, que eu vejo, que às vezes tem muito show em Porto Alegre, e às vezes tem uma coisa que é necessário para tu ter engajamento, que é a escassez. Às vezes quando toca muito numa cidade, tu vai perdendo o público. Exatamente. No primeiro show vai 100, no segundo show vai 80, no quinto show tá indo 20. Porque tu tocou um mês, 10 shows na mesma cidade. Às vezes eu penso assim, cara, mas só tem pagode em Porto Alegre, não tem pagode, não dá pro cara montar uma mini turnezinha. Tá certo que fica um pouco mais caro, às vezes o cara tem que baixar um pouco a cachê, porque vai ficar mais cara. O cara administra isso, né? Mas o cara tem que sair. Também tem essa. A questão do mercado aqui de Porto Alegre também tem essa. Tem vários fatores que impedem muitas coisas. Por exemplo, os caras antigamente, tá? Agora não, porque o mercado do interior ele acordou, né? Mas antigamente quando trabalhei com locação de som, por exemplo, o cachê do locação de som naquela época, 2013, eu acho. Não, 13, 14... 13, 12, 13, 14, por ali. Essa época aí, era 10 mil reais o cachê no interior. Entendeu? Que era bastante. Então, colocado já. Daí chegava Mais lá alimentação e hotel. Sim. E o transporte? O transporte era por conta do grupo. Colocado, né? Mas então o que acontece? Cara, 10 mil reais era um cachê gigante, cara. Há 12 anos atrás. Era muito. O locação era entendeu? Hoje ele se mantém no mercado e hoje mais aceso ainda, no mercado de Porto Alegre aqui, e de Grande Porto Alegre, e mais aceso ainda porque o Lelê é muito inteligente. Sim. Entendeu? E eles construíram uma base importante. Dos grupos lá de trás, que era Locação de Som, Tá Combinado, Senzala, Dorim, toda aquela galera daquele tempo lá, os únicos que sobraram foi Locação de Som e Nova Estima. Não existe mais Senzala? O Senzala existe na internet, né? Sim. Existe o nome. Dorim eles fazem também. algumas coisas. Entendeu? O Dorinho ainda toca ainda, mas não tá mais na cena. Sim, não é uma coisa... Saiu fora. Não é uma coisa assim. Entendeu? Só que são coisas históricas.
O Senzala e o Dorinho são coisas Sim, históricas. são um patrimônio Entendeu? histórico do pagode. É parada tipo que qualquer churrasco na minha casa que eu vou fazer, Claro. eu sou velho, né, cara? Eu escuto Dorinho e Senzala. Patrimônio eu não histórico. passo o churrasco. Não tem. tem. Entendeu? O que acontece? Então é essa parada. Então o que acontece? Só que se manter no mercado que é difícil. Por exemplo, o Dorinho e o Senzala não é diferente do Sorriso Maroto. Dentro Sim. de um trabalho. E por que o Dorinho e o Senzala parou e o Sorriso Maroto tá estourado? Essa é a grande Essa é a questão do Rio Grande do pergunta. Sul. Qual é a diferença do Dorinho e do Senzala por exemplo, Revelação? Eu acho que eu sei. Eu sei não, não. Eu acho que Entendeu? Eu Se tu sei a sabe, conta pra resposta. nós aí. Eu sei a resposta. Não, esquece o que eu falei. Não é o que eu sei. Talvez eu tenha uma concepção sobre isso que é produção em escala. Eu percebo que esses caras lá de cima, eles produzem muito mais em escala. Ou seja, cara, periodicamente eles estão lançando coisas novas. Eles estão lançando produto, eles estão lançando música, quadros na internet. Eles estão gerando movimento em escala e o tempo todo. E eu não vejo esse movimento aqui das bandas aqui no Rio. Eu vejo assim, ó, de 4 em 4 meses o cara lança uma música. Aí que nem tu falou, bota um vídeo no YouTube e no Spotify a música e senta e espera ver o que vai acontecer. Eu vejo os caras lá em cima fazer campanha. Pré-lançamento. O que é campanha pré-lançamento? Campanha pré-lançamento não é mandar um WhatsApp para um amigo dizendo faça o pré-save, um post. É tu criar o engajamento sobre o produto que tu vai lançar. Por exemplo, vou falar uma música do Dia dos Namorados. Os caras começam a contar essa história de várias formas, muito tempo antes, gerando esse gatilho da expectativa, essa questão sabe, do que vai acontecer, até chegar no lançamento. Quando lança, as pessoas estão alvorosas, estão sedentes por saber o que é aquilo ali ou por consumir aquilo ali. Exatamente. Eu percebo muito isso, ou seja, Total. produção em escala. Eu vejo isso lá em cima. E aqui eu não vejo. Aqui eu vejo o Vim tem razão. Faz um clipe, põe no YouTube, põe música no Spotify. Agora o meu E público, daqui a meu 6 público vai me meses levar. não fala mais, É. aí continua tocando o show, aí daqui a 6 meses lança um outro clipe. Daqui 6 meses liga pra ti. Não então fala vou fazer uma mais. música, vou fazer um E clipe. assim vai. E isso se repete Tô em todos louco. os nichos, né? Produção em escala, que é o tempo Exatamente. inteiro, que é o que o sertanejo faz, que é uma galera de anos atrás do rock começou a fazer bastante isso também. Produção em escala, porque hoje... Desculpa se eu tô louqueando aqui, né? Mas é que hoje as pessoas consomem as coisas de forma muito rápida. Tem muita coisa para consumir. Eu vi um marqueteiro falar, um publicitário, na verdade, falar outro dia, cara, sai na rua, vai daqui à esquina. Quantos outdoor, quantas placas, quantas coisas. É um excesso absurdo de informação. Tu abre o feed do teu celular, tu começa a passar o dedo, é muita, muita informação. Então quem é tu na fila do pão pra achar que tu vai botar uma coisa ali e as pessoas vão ficar consumindo aquilo o tempo inteiro? Exatamente. Tu tem que estar aparecendo na vida das pessoas o tempo inteiro. E como é que tu aparece na vida das pessoas o tempo inteiro? Produção em escala, constância, qualidade e volume. É isso? É É isso aí. exatamente isso aí. Então eu sei, viu? Eu queria beleza. encerrar com essa aí, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que eu quero buscar a experiência dele. Tu também tem muita experiência nisso, que é comercial e vendas. Por que eu perguntei se Porto Alegre tem mais cena no Rio Grande do Sul? Porque como eu vi isso, e por que eu perguntei isso para chegar nessa pergunta da venda, do comercial. O que a banda hoje precisa ter ou te dá de produto palpável para tu poder vender, e como hoje é uma venda de um show para uma casa noturna? Eu sei que tu falou ali como contratante aquela hora, né? Eu quero saber como é que é como a parte de venda, como é que o que a banda precisa te municiar de conteúdo, né, de informação, e como é que é esse approach de vendas assim para vender um artista? Eu vou te falar, eu vou te responder isso com uma parada bem objetiva, né? O que acontece, cara? Hoje eu vendo, o que acontece? Hoje, para mim, Adriano, é mais fácil eu fazer uma venda do que para um produtor tipo que não tem um conhecimento, não é conhecido e tudo mais. Aham. Então eu não consigo te dizer qual é a dificuldade em relação a isso, porque para mim é mais fácil. Sim, porque tu já conhece o dono da casa, ô meu irmão. Exatamente, essa é a Eu- parada. A minha abordagem com o cara que trabalha, que é o dono da casa, é diferente de outras. Então, hoje para mim, claro, se eu tiver um produto legal, se eu tiver uma parada legal que eu vou gravar, que eu tiver um trabalho para divulgar, que eu tiver toda uma parada, aí é muito mais fácil eu conseguir abrir cancha, abrir quantidade de datas e tudo mais. Agora, para vender, para mim, não é tão difícil, porque eu conheço bastante gente, entendeu? Então, a minha resposta para ti, eu não consigo te dizer para mim o que é dificuldade ou não, entendeu? Mas depende muito do grupo, tipo assim, como eu te falei, eu faço o gerenciamento da carreira do grupo, só que eu dependo do grupo para trabalhar. O grupo tem que fazer a parada por onde foi o que ele falou. Produção em escala.
Então, o que acontece? Eu faço uma parte do trampo, só que a gente tem que compor todo um trampo para poder vender. Então, para mim, é fácil vender Porto Alegre, só que daí para fora, como é que a gente faz? Como é que a gente vai sair daqui? Tá A aparecendo gente lá? só vai sair daqui dependendo do grupo. Depende do grupo. E depende do meu trabalho em relação ao grupo. Só que tudo é uma engrenagem. Eu não consigo fazer nada sozinho. E o grupo tem que entender isso. Quando o cara coloca uma pessoa na frente para trabalhar, o grupo não pode depender daquela pessoa que está na frente. O grupo tem que depender do trabalho que está sendo feito entre o grupo, a pessoa e todo o contexto. E a galera não entende isso. Sim. Entendeu? A galera acha assim, não, eu botei o Adriano para trabalhar, para vender ou para fazer a produção e ele vai fazer mágica. Não é assim, mano. Não é A assim. parada é tipo assim, tu tem que montar. Respondendo a tua pergunta. Então, para te poder vender, tu tem que ter conteúdo. Se tu não tiver conteúdo, irmão, tu não vai conseguir vender nada. Por exemplo, tu viu ali, ó, eu cito muito essa parada, que eu vi uma parada e achei legal. Não sei vocês, né? Mas é uma coisa pontual. O filme do McDonald's. Ali mostra tudo que o cara fez. Aquele filme. O cara fez para poder... não é diferente, irmão. Tu vai arriscar, o cara arriscou toda a vida dele, cara. Arriscou casa, arriscou casamento, arriscou tudo pelo negócio que ele acreditava. É certo isso? Um monte de gente vai dizer assim, não, mas isso eu não faria. Tudo bem, não faz. Beleza, não faz. O cara é milionário. Não, E daí, como é que faz? Mas tu não é esse o jogo. Então, tipo assim, jogo... é a tua escolha, irmão. Ou tu vive numa vida onde tu sabe o que tu quer e tu vai fazer a parada e vai arriscar pra isso, ou tu vive numa vida morna do jeito que tu quiser. E a gente só tem uma vida pra viver, né? Só tem uma. E essa é a parada. Coragem. E Porto Alegre, agora só dando um adendo na questão, Porto Alegre falta isso, irmão. O pagode e o samba falta os caras arriscar, os caras não arriscam. Os caras vão até ali. Hoje, os caras, hoje eles mesmos falam entre eles, pô, pagodeirinho, essa parada. A palavra deles é essa. O cara vai ali, ficar tocando ali, é um músico, fica tocando pagode ali, e depois de manhã tem que trabalhar, porque a maioria é assim. Entendeu? Isso que não trabalham passa dificuldade. Estão sempre reclamando, porque não tem dinheiro, porque não tem como ir, não tem como voltar, não tem como fazer, não tem como acontecer. Aí vão pra noite. Bom, isso é papo. Papo pro segundo episódio que a gente vai te convidar pra vir de novo. Papo longo isso aí. Não, tem que chamar ele aqui um dia só pra falar da noite. Vamos fazer outro dia que a gente precisa ir pro fim. Vamos falar da noite daí. Só da noite. Aí fudeu, né? Mas, cara, eu queria sublinhar aquele... Dos dublê de rico. Aí fudeu. Dublê de rico é muito bom. Fudeu. Dublê de rico é muito bom. Cara, não tem nem que comer, chegar na festa lá, vários combos, as meninas tudo na volta, sai dali, não tem nem como pegar Uber. Um monte, cara, um monte. Como é que a Lua fala que a gente brinca mesmo, que a gente é, irmão? Não sei o que é social, como é que é? Que eu sou rico num corpo de pobre. Acho que é assim. Mas, cara, eu achei perfeito o que tu falou relacionado à venda, e eu também, a minha vida praticamente toda é baseada em venda, né? Tudo que eu faço no meio da arte, a maioria das coisas que eu faço, não tudo, mas a maioria das coisas, a gente sabe que é com venda. E, cara, eu sempre falo o seguinte pra galera, porque as galera acham que assim, vamos falar com o Neto lá, que ele é um puta vendedor, nós vamos arregaçar a nossa agenda de show. E como é que eu vou provar que eu não sou talvez tão bom assim, porque não parte do vendedor ou eu tô errado, né? A venda não parte só da gente, né? Tu compraria o Chora Cavaco, esse show? Tu compraria o show do Chora Cavaco? Compraria ou não compraria? Sei lá, compraria. Compraria? Não sei. Por que tu não compraria? Porque eu não conheço. Pronto. Acabou? Acabou a conversa. Pra mim, pô, mas tu não conseguiu vender lá em Bagé. Não, quem tem que se vender em Bagé é tu. Eu tenho que pegar o telefone e convencer esse cara a levar uma coisa que já aparece, que acontece lá pra ele. A venda parte do artista. Entendeu? Exatamente. A gente é um representante comercial desse cara. Ponto. Não sei, né? Não, exatamente, porque tipo, o representante comercial ele vende um produto que quem tá vendendo é o marketing, digamos assim, né? Sabe? Exatamente. E quem é que tá fazendo o marketing daquela banda, né? Como? Com audiovisual, com foto, com produção de conteúdo pra rede social. Toda aquela... Mas assim, cara, a gente espera e ora e torce, porque de fato mesmo a gente que vive de música, eu digo nós, assim, nós três aqui nessa mesa, a galera que tá nos assistindo, a gente precisa torcer e ter um pensamento positivo de que as coisas sempre partem do princípio que a gente precisa melhorar, e de que a gente precisa evoluir, de que a gente precisa aprender, e de que vai dar certo. A gente quer ver um dia cenário bacana em Porto Alegre, do samba forte de novo, do pagode forte de novo, porque, gente, é uma cadeia que uma coisa sustenta a
outra, entendeu? Um bom artista leva público à tua casa, tu ganha dinheiro, tu consegue reinvestir no teu negócio, tu consegue contratar mais bandas, abrir a tua casa mais vezes. Exatamente. E uma coisa, entendeu? E outra, o cara que vai tocar na tua casa sábado agora não é o mesmo que vai tocar no próximo sábado. Então, cara, compartilha conhecimento, compartilha parceria, se junta, faz o que nem o sertanejo nacional faz. Então, e a gente quer um dia que tu volte aqui pra falar da noite. Falar da noite. Nós vamos falar da noite, mas daí nós vamos arregaçar, nós vamos dar nome aos bois. Aí nós vamos rir pra caralho. Nós vamos dar noite aos bois e torcer pra que o cenário evolua e melhore cada vez mais, cara, né? Eu desejo isso. É bom pra todo Evolui mundo, pro né? Vinícius, que é um cara, pra mim, o meu pai do audiovisual no Rio Grande do Sul, que vai ter mais trabalho pra ele. Cara, é o eu artista sou, que vai vir, eu sou sabe? suspeito, né? Porque quando a gente começou um trabalho, não sei se ele fazia alguma coisa do pagode antes, né? Mas a gente começou o trabalho aí, cara, foi... E eu falei pra ele, a gente tem várias histórias aí, a gente conversou, já fez várias coisas. Cara, já passou várias coisas legais aí, coisas ruins, coisas boas. Ele sabe, a gente já passou várias coisas sabe. boas aí. Vini, Tá Vini tudo filmou certo. Chiquinha Gonzaga. Esquece. Vini, Deus livre. Então, e daí complementando essa parada tua aí da questão da noite, cara, isso aí É papo pra mais tem personagem na noite assim que tu não... Cara, eu que faço evento e que vivo dessa parada, eu vejo, né? Eu vejo muito o que roda, o que não roda. Cara, é dublê, personagem, várias coisas, tipo, que tu não entende nada, que num dia é uma coisa, no outro dia é outra. E é complicado. Adorei o dublê de rico. Dublê de rico. Alguma consideração final? Não, é isso. Cara, que mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, cara. A gente tem um tempo escasso aqui, porque daqui a pouco vai começar o futebol na Globo, então o pessoal tá assistindo, ou vai vir o BBB. O Vicente fala porque a gente acha que a gente tem certeza que esse programa vai pra Globo um dia. Absoluta certeza que o BBB acabou. Mas nós não vamos levar pra Globo. Eu não quero a Globo, eu acho que é um mercado diferente do que a gente tá propondo. Mas, cara, obrigado por ter vindo. Vamos voltar aqui, por favor, para nós falar da noite. Aí vamos dar nome aos bois, nós vamos fazer polêmica, nós vamos gerar audiência, engajamento. Ele quer viralizar. Ele quer a ferida. Problema. Eu quero a pauleira, o chapa queimando. Cara, eu sou um cara que todo mundo conhece, né? Todo mundo me conhece na minha cena. Sou um cara muito polêmico, cara. Só que eu vim aqui com uma, como é que eu vou falar? Com uma missão de ajudar. Não, mas é isso aí, não. O podcast é pra isso. Eu vejo os stories do Adriano, né? Fulaninho faz isso, né? Vai ver só o fulaninho. Só bota os fulaninhos, tá ligado? Os stories dele é muito bom. Cara, mas a proposta do Zero aos Palcos é justamente isso. A gente tá brincando de polêmica e tal, mas cara, tentar trazer informação, conhecimento, experiência dos profissionais, dos artistas que estão vindo sentar nessa mesa. Então essa é a proposta mesmo. Claro que já teve artista que sentou, que chorou, pô, é muito bacana isso pra audiência da engajamento. Né? Tem um que outro que fala, não, mas não é essa a ideia. A ideia, de fato, é a gente poder contribuir com o que a gente sabe e que nem tu falou, a internet hoje é uma ferramenta importante na construção da carreira de todo mundo e isso aqui pode ser uma das ferramentas dessa oficina pro cara sentar e olhar assim, pô, cara, deixa eu ouvir o papo do Adriano lá, porque esse é o meu universo, eu sou do samba, a experiência dele é importante pra mim, o que ele me disse ali talvez vai ser importante em tal ponto da minha carreira. Então, acho que esse é o Se a gente fizer alguém pensar, ouvindo o que a gente falou, a gente já tá 100%. Tá bom, no mínimo, certo. Abrir um pensamento, né? Largar pensando, como diz. Tá? Tamo juntos. Muito obrigado. Valeu, Adriano. Tamo junto. Mais uma, Vinícius. E aí, galera, obrigado pela audiência de vocês, obrigado por estarem aqui com a gente até agora. De vez em quando eu falo umas bobagens, Vini briga comigo, não sigo o roteiro. Cara, se inscreve no nosso canal aqui, dá essa força, vamos se apoiar. Isso que a gente tá falando da cena da música, né? A gente precisa se ajudar um ao outro. Mais um recado, não custa nada tu passar num post de um parceiro, dar um clique, dar um curtida. Isso ajuda no engajamento, para que esse cara continue gerando conteúdo. Então, te inscreve aqui no nosso canal, toca o sininho para receber as notificações. Olha, já tava me esquecendo da girafinha, cara. Tu quer falar? Capivara, meu amigo. Tu quer falar? Capivara, que eu falei? Não, falei capivara. Falou girafa. Falei capivarinha. Falou capivarinha. Eu acho que eu falei capivarinha, não falei? Não, falou girafinha. Falei girafinha? Isso é um outro que não é o que vai acontecer. Fala aí. Também tu me pega uma linha de raciocínio. E tô num raciocínio absurdo aqui da finalização. Cara, esse aqui é um novo parceiro nosso. Pra quem não sabe, quem é esse parceiro, fala aí, Vinícius. É o Capim Burger. Capim! Capim Burger, o nosso parceiro que vai entrar com a gente aí, cada vez mais presente no nosso podcast. Vão trazer hambúrguer pra nós, Vinícius. Tem hambúrguer depois? Vamos ver se chegar, chegou. Algum dia vai chegar um hambúrguer aqui pra nós comer. Isso vai ser muito legal.
legal. Capim Burger, obrigado pela parceria, cara. Os caras são demais, além de servir um hambúrguer absurdamente gostoso e magnífico. Eles têm uma rede social muito legal. É a melhor rede social do mundo de cara. hamburgueria da história. É A mesmo? comunicação do Capim, Os caras são não demais. sei o que é melhor, se é o hambúrguer, se é o shopping ou se é as redes sociais do Capim. Então segue lá, segue também o Zero aos Palcos no Instagram. Esse teu Instagram aí, né? Claro, eu segui. Qual é o teu Instagram? Não segui Qual? o teu. O teu. o meu. Não, tu tem que seguir nós, né? Adriano Brasil 01. Adriano Brasil. E o da Trupe, 01. fala da Trupe também. É arroba Trupe Eventos e arroba Trupe Club. Que legal. Esse aqui é um Vini Oliveira É o mesmo. no Instagram, o cara mais lindo que tem. O Vicente Neto é meu Instagram e Zero aos Palcos também. Galera, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, forte abraço. Valeu Capim Burger, valeu todo mundo. E é nóis, Vinícius. Bora. Zero aos Palcos!